material. Esta, por exemplo, é uma estatueta grega do terceiro século a.C. Ela representa Dionísio, o deus do vinho, que os romanos comumente chamavam de Baco. A sua especialidade era a embriaguez, o vinho que seus servos bebiam em sua homenagem. O famoso carnaval, que muitos apreciam até hoje nos nossos dias aqui no Brasil, são aquilo que sobrou dos antigos cultos ao deus Baco. Eram orgias e inconsequentes sociedades que praticavam esse tipo de adoração a mais esse deus do Olimpo. Assim, neste ambiente de agrado aos deuses, um trabalhador do comércio deveria deixar Hermes, o deus do comércio, sempre satisfeito. Do contrário, não teria bons resultados no seu trabalho. Um agricultor também não poderia jamais desagradar a Ceres, a deusa da agricultura, ou, do contrário, teria uma colheita não muito farta naquele ano. E assim seguiam a vida de todos os gregos. E os famosos deuses do Olimpo? Você certamente já ouviu falar deles e de suas proezas entre os homens. Pois bem, de acordo com os gregos, os deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, principal montanha da Grécia Antiga. Daquele local, eles comandavam o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, porém possuíam comportamentos tremendamente humanos. Ciúmes, inveja, traição e violência eram características encontradas em larga escala no Olimpo. Muitas vezes, eles se apaixonavam por mortais e acabavam tendo filhos com estes. Desta união entre deuses e mortais surgiam heróis como o famoso Hércules das histórias da mitologia. Mas como surgiram os deuses do Olimpo? Bem, os historiadores têm muitas vezes de se basear em dados fragmentários, descontextualizados, como fragmentos de obras literárias, por exemplo, ou tirarem conclusões através de indícios transmitidos na iconografia grega, principalmente os vasos, para então tentarem reconstruir as narrativas e conceitos daquelas lendas. Na verdade, a mitologia dos gregos é uma história complexa, cheia de lutas e ciúmes que demonstram em muito o caráter daquelas divindades adoradas no Olimpo. Aliás, os gregos não acreditavam que o universo teria sido criado pelos deuses, e sim exatamente o contrário. Antes de existirem os deuses, o céu e a terra haviam sido formados e foram eles os primeiros pais dos gregos. Nasceram então os titãs e somente depois vieram os deuses, ou seja, os netos do universo. Uma versão bastante simplificada, baseada na famosa Teogonia escrita por Hesíodo no 8º século a.C., diz que no princípio havia apenas o caos e as trevas. Então o caos deu origem a Gaia, a terra personificada, uma espécie de primeira mulher não humana. Tal como o caos, Gaia possui uma forte natureza, pois mesmo sem um companheiro masculino, ela gera sozinha a Urano, que seria o céu. Hesíodo sugere que ela teria gerado Urano com o desejo de unir-se a alguém semelhante a si mesma em natureza. Pois bem, de uma relação incestuosa entre ambos, surgiram uma multidão de filhos, entre os quais destacam-se os titãs, uma poderosa raça de gigantes idealizada nesta estátua do período homérico. Os cíclopes, gigantes inferiores aos titãs, que possuíam um único olho e pouquíssima inteligência. E ainda os centimanos, criaturas horríveis, possuidoras de 100 braços e armas letais. Urano, como se pode perceber, era o pai e ao mesmo tempo o irmão desses seres universais. Uma relação, convenhamos, bastante bizarra. Bem, neste mundo primevo, em que a natureza mantinha intacta sua força, os filhos só poderiam ser grandes e violentos. Sendo assim, Urano temeu que o nascimento contínuo de filhos tão poderosos pudesse lhe ameaçar o poder. Então obrigou Gaia a manter em seu próprio ventre os novos filhos que estavam por nascer. A história mitológica diz que ela gemia com dores atrozes sem poder dar à luz. E, não suportando mais o sofrimento, chamou seus filhos titãs e pediu o auxílio deles para libertar os irmãos que deveriam se vingar do seu pai, Urano. Somente Cronos, o caçula dos titãs, aceitou a proposta. Gaia então tirou do peito o aço e fez uma foice dentada. Colocou-o na mão de Cronos e o escondeu para que, quando viesse Urano durante a noite, não percebesse a sua presença. Ao descer, Urano, então, para se unir mais uma vez à sua esposa, foi surpreendido por Cronos, seu filho, que o emasculou e libertou seus irmãos.
Após a queda de Urano, Cronos subiu ao trono do universo e se tornou soberano sobre todos os mundos. Então se uniu a Reia, que também lhe gerou filhos. Porém, semelhante ao seu pai, Cronos também temia que um de seus filhos lhe tomasse o poder. E assim, num comportamento bastante dantesco, passou a devorar cada um de seus filhos recém-nascidos. Reia já havia dado à luz a 5 filhos, agora devorados, quando Gaia lhe ajudou a salvar o 6º, que viria a ser Zeus, o mais poderoso deus do panteão de Atenas. Já adulto, ele também declara guerra a seu pai e aos demais titãs, e os vence depois de 10 anos de tremendas batalhas. Repetindo o que já havia acontecido antes, Zeus também liberta seus irmãos que haviam estado presos no estômago de Cronos e reina soberano sobre eles. Juntos, ele e seus 5 irmãos deram início ao famoso panteão dos deuses gregos, que passaram agora a viver no sagrado Monte Olimpo. Talvez seja a hora de conhecer os irmãos de Zeus. Começando pelas mulheres, temos Hera, a rainha dos deuses, que, noutra relação incestuosa, casou com seu irmão Zeus e se tornou a protetora dos lares e das mulheres casadas. Os romanos a chamavam de deusa Juno. A seguir vem Deméter, ou Ceres, que para os romanos era a deusa das colheitas e das plantações. Então temos Hestia, ou Vesta, a irmã mais velha de Zeus, que abandonou o Monte Olimpo para morar nas lareiras das casas junto aos seus adoradores. Temos então os homens, começando com Poseidon, também conhecido como Netuno, a quem coube o governo dos mares e oceanos. E, finalmente, Hades, o senhor do submundo dos mortos, que a cultura popular aos poucos passou a chamar de inferno. Havia ainda outros deuses menores surgidos no Olimpo, como Apolo, deus do sol, Afrodite, deusa da beleza e juventude, Ares, o deus da guerra, Eros, o deus do amor, e outros que a imaginação grega ia aos poucos criando. Aliás, a ideia de fabricar deuses se tornou tão popular entre os gregos que, segundo o testemunho de Plínio, o Velho, que viveu nos tempos de Nero, Atenas tinha cerca de 30.000 imagens públicas de deuses, fora aquelas particulares que ficavam nas casas. Petrônios, autor da peça Satyricon, ironizou: é mais fácil encontrar um deus em Atenas que encontrar um homem. Cada portal ou pórtico tem um deus protetor. Assim como a sociedade de hoje, com suas muitas filosofias e religiões, Atenas também era um verdadeiro reduto dos deuses. Até que um dia, algo muito estranho aconteceu naquele lugar. Quem nos conta esta história é Diógenes Laércios, um historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos que viveu no 3º século depois de Cristo. Diógenes fala de um certo filósofo que vivia isolado na ilha de Knossos, ou Creta, por volta de 600 a.C. Este filósofo chamava-se Epimênides, e ele foi o escritor de muitas obras filosóficas, como A Lei dos Paradoxos e outros poemas que, segundo a compreensão de alguns estudiosos, repreendiam seus patrícios gregos, especialmente atenienses e cretenses, por terem abandonado o culto ao Deus único e verdadeiro, preferindo seguir a multidão de deuses produzida a partir do Olimpo. Seus textos são inclusive citados na Bíblia pelo apóstolo Paulo, um dos mais brilhantes filósofos do cristianismo. Em Tito, capítulo 1, versos 12 e 13, Paulo, curiosamente, introduz uma citação de Epimênides, embora não mencione o seu nome, e dá-lhe autenticamente o título de profeta dos gregos. Veja o texto. Foi mesmo dentre eles um profeta seu que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato.